Olá, olá, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Cátia Caldas e hoje estamos aqui para falar do especial Dia do Pai. Portanto, o nosso tema hoje é a boina cirúrgica ou boina de culinária básica e o aventalzinho de garçom. Pode ser considerado então aqui um elemento masculino, foi desenhado justamente por causa disso e na minha ideia, portanto, na idealização de um ótimo projeto para o Dia do Pai, é obviamente dar o presente ao pai, mas também ao filho. Ora, daí a minha ideia de criar dois aventais e duas toucas. Em relação às toucas, elas são iguais, portanto o desenho é o mesmo, embora uma tenha as dimensões reduzidas, portanto seja mais pequena que a outra, por razões óbvias. E o avental, um deles já está aqui no canal o desenho de como podemos chegar até ele. Deixo o link na caixa de descrições aqui em baixo, vocês podem consultar. E temos então aqui um segundo avental, uma criação do avental garçom, muito simples, portanto apta para iniciantes, sem grandes dificuldades, tem apenas uma mensagem especial que se pretende transmitir, traduzida para português, portanto tal pai, tal filho. No nosso caso decidimos fazer então aqui o bordado em castelhano, até porque isto sobretudo para que vocês vejam que a criatividade é muito importante, portanto, sobretudo porque tal pai e tal filho eram mensagens que não me cabiam em nenhum dos bastidores que eu tinha. Portanto, para fazer este tipo de mensagem em ambos os aventais, teria que passar então aqui por um bastidor de 180 por 100 e justamente eu tenho de 100 em 100 ou 260 por 150. Como não se aplicava a nenhum então dos meus bastidores, eu pensei, tenho a opção de outro idioma? Pois sim, claro que sim. E então pensei noutra frase que pudesse então complementar e então adaptei o ditado que tinha em português para o castelhano. É apenas um exemplo de que a criatividade às vezes pode efetivamente tirar-nos de determinados apuros, como por exemplo aqui teria a opção de reduzir o tamanho da letra, mas o objetivo não ia ser o mesmo, porque esteticamente ia criar aqui então algum complexo. Desta forma solucionei o problema, espero que tenham gostado então do resultado e vamos ver então como chegamos lá. Para o traçado desta nossa touca que temos aqui, que é a touca cirúrgica unissex, tanto dá feminino como masculino, para este traçado vamos partir então de dois retângulos, um que será esta parte de contorno, que é o nosso retângulo que vemos aqui de 60 por 12. Este que temos aqui é de 14, é um bocadinho mais alto, mas eu reduzi 2 cm porque considerei depois na prova muito alto. E temos então aqui para a nossa parte superior, partir do nosso retângulozito de 7 por 27. Como vocês podem ver, aqui tem uma curva e vamos encontrá-la então aqui no nosso desenho. Portanto, por exemplo, deste lado marcamos 5 cm, do lado contrário marcamos outros 5 cm e traçamos então aqui uma curva ligando os dois pontos. E aqui teremos então a dobra da nossa peça. Portanto, vamos recortar isto e esta peça vamos cortar na dobra. Portanto, a dobra será este lado. Na parte superior vamos entrar 12 centímetros. Porquê? Reparem que nós aqui, portanto, não temos a mesma medida em todo o contorno da nossa fita, portanto da nossa touca. Ora, daí vamos ter que estreitar a nossa medida conforme aquilo que é o pretendido. Portanto, no mínimo eu sei que tenho que ter 2 centímetros para que não fique demasiado estreitinha depois também a minha fita, 2, 3 centímetros, eu acho que até vou colocar 3. E aqui deste lado tenho que vir então 12, 13 centímetros e vou ligar este ponto até à descida que eu acabei de encontrar.
Isto tudo é para retirar e aqui é a minha dobra. O que é que isto significa? Que vou cortar, se quiser com forro, portanto tal e como tenho aqui, vou cortar 2 vezes na dobra, portanto vou cortar 2 peças inteiras e esta vou cortar 2 vezes na dobra também, se quiser então também 2 peças inteiras. Cortar na dobra significa justamente isto, portanto temos aqui a dobra do tecido e vamos então fazer a fixação do nosso molde. Primeiro fazemos sempre a fixação na nossa parte do lombo, que é aqui a dobra. E recortamos esta peça então 2 vezes. Muito bem, eu já fiz a retirada de um dos moldes, vou fazer a retirada do meu segundo molde. E agora aquilo que nós vamos fazer, portanto, é uma das tiras deixar de parte e uma das partes superior também. E agora vamos abrir nos nossos piquetes centrais e vamos encarar o direito de uma das peças com o meu piquete central, portanto, direito com direito. Fazemos a marcação com o alfinete. E vamos fixando, respeitando aqui a nossa curva. Vamos fixando então as 2 peças, a superior e a inferior. Partimos do centro, tal e como vocês podem ver, e depois vamos fazer então o outro lado. Atenção depois aqui na parte final, portanto aqui na parte final, se eu não quero colocar elástico, eu vou deixar aberto pelo menos 2 cm, não vou costurar até ao final, uma vez que eu depois tenho que encarar as 2 peças porque tem forro. Faço o mesmo do lado contrário, respeito a minha curva. Se quiserem, podem também cortar esta peça no viés, dado que depois aqui a zona curva vai adaptar-se até muito melhor. É apenas uma ideia. Eu, como quis respeitar, portanto, aqui o meu padrão das caveirinhas, cortei no sentido do fio. Tenham a intenção também esse pormenor, quando estão a trabalhar com estampados, portanto, que eles tenham sempre a mesma orientação. Se estão para cima, todos para cima, se estão para baixo, todos para baixo, portanto, manter a orientação que deram ao vosso desenho. Portanto, ok. Temos então aqui o primeiro procedimento. Esta touca é muito fácil de fazer, portanto, este é o primeiro procedimento, fixar tudo com alfinetes ou com alinhavo e fazer o mesmo na parte superior. Portanto, vamos fazer o mesmo na parte superior e depois vamos costurar na máquina.
Temos então aqui as nossas duas peças já fixadas com alfinete. Vejam que as peças são exatamente iguais, portanto agora o que vamos fazer será costurar toda esta zona, deixando então os 2 cm abertos aqui neste ponto e vamos a partir daí, portanto, fazer a união das duas peças. Ok, costuramos então a nossa parte superior com a nossa parte lateral. Temos então aqui a costura feita a 2 cm da terminação da nossa parte superior e agora reparem que temos então aqui uns recortes em contorno da parte circular. Isto são piquetes. Uma das minhas meninas disse-me que às vezes eu falo de termos técnicos e que ela não percebe nem papa. Portanto, aquilo que eu quero dizer com piquetes são uns cortes que se aproximam à costura, portanto, desta forma, aproximam-se da nossa costura sem cortar efetivamente a nossa costura. Isto vai permitir que o meu tecido tenha mais elasticidade quando estamos a fazer então aqui o nosso ajuste desta parte redonda. Se nós cortarmos esta peça no viés, estes piquetes já vão ser praticamente desnecessários, mas depois vai também de uma questão de opção e de uma questão de gosto. Volteamos então a nossa peça, tanto uma como outra. Temos que terem atenção que não tenhamos então aqui tecido repuxado, que esteja tudo na conformidade. E recordem que tínhamos então aqui um piquetezinho central. Agora vou encarar direito com direito, portanto só faz falta virar uma peça. Vou encarar direito com direito aqui na minha parte central. Fixo com o alfinete. E a partir daqui eu vou fazer unir então as minhas duas peças. Se nós cortarmos as duas em simultâneo, como eu fiz, vai ficar certinho, porque as peças vão ser cortadas exatamente com a mesma margem de costura. É uma das vantagens de cortarmos então tudo ao mesmo tempo. Deste lado fazemos exatamente o mesmo procedimento. No nosso caso, não vamos colocar elástico na parte traseira, mas podem colocar. Eu já vou explicar mais ou menos como é que pode ser. Portanto, ok. Passando do princípio que nós não vamos colocar elástico aqui, aquilo que nós vamos fazer é encarar aqui as nossas duas peças, portanto, a costura de um tecido com a costura de outro. Se utilizarmos sempre a mesma margem de costura, não vamos ter problemas depois ao fazer então aqui o nosso encaixe. E agora aquilo que nós podemos fazer aqui, portanto, é costurar desta ponta a esta ponta, portanto, da nossa costura que temos aqui do limite até ao limite do outro lado, fazemos a costura e a partir daí faremos a costura, também a partir desta costura, em todo o contorno, chegando então aqui e finalizando. Se nós quisermos fazer a colocação do elástico, no limite da nossa costura vamos então encarar o elástico, vamos dobrar e vamos fechar o elástico esticado, portanto ele vai ficar esticado. Do lado contrário a mesma coisa, deixando aqui uma pequena margem para depois fazer o pesponto e fechar as duas peças. Podemos fazer também o fecho aqui, meter o elástico entre as duas peças, fechar aqui o canalzito e dobrar. Portanto, aqui as opções para colocar o elástico são muitas. Não vamos fazer a colocação do elástico neste ponto, até porque eu considerei que é suficiente este excesso de tecido para fazer o nó e depois esta parte fica metida para dentro. Portanto, esteticamente, eu acho que está conseguido o objetivo. Se quiserem então o elástico, portanto, aqui nesta zona e desta forma.
Ok, temos então aqui a nossa peça costurada tanto de um lado como de outro e aquilo que nós fazemos agora é então voltear, confirmar que está tudo ok, que não há repuxados, que os tecidos saem com correção. Aqui nesta zona podem apoiar-se da tesoura, da agulha de crochê, de qualquer utensílio para fazer sacar então aqui o tecido da alça. Portanto, neste caso é o tecido que deixamos para fazer o laço. Façam atenção se fizerem isto com a tesoura, portanto, de não rasgar o tecido. Fechem a ponta da agulha, saquem então as pontas bicudas, façam com atenção depois para não rasgar. O mesmo procedimento para este lado, portanto, recordem que o procedimento tem que ser simétrico, porque a peça é igual, é simétrica. E já estamos praticamente a acabar o nosso processo. Se vocês tiverem dificuldade em tirar então aqui o excesso, podem também fazer o recorte antes de dar a volta do excesso de tecido. Também vai ajudar. E eu deixei o alfinete aqui dentro. E não deveria, ok. Portanto, ok, damos a volta à nossa peça. Aqui foi a parte que deixamos aberta para poder dar a volta. Se quiserem fazer o elástico, portanto, é nesta zona. Como vocês podem ver da forma que nós fizemos a costura, aqui não fica repuxado. Se ficar, façam dentro um piquetezinho, portanto, abram da mesma forma que abrimos as nossas costuras redondas. Não há qualquer problema, não tem defeito de costura, é só mesmo depois ter ali um bocadinho de artimanha, fazer então o piquete de forma a que o tecido ceda. Deste lado, por exemplo, vocês podem ver que sim, que efetivamente ela apanhou aqui um ponto fora do sítio. Eu vou dar a volta. Efetivamente apanhou aqui o tecidozito da parte superior. Portanto, aquilo que nós fazemos aqui é então um piquete no tecido interior, portanto não na parte exterior. E vejam como já se adapta perfeitamente. Portanto, isto é tudo uma questão depois de artimanhas. São truques que vocês vão aprendendo depois ao trabalhar então com os tecidos. Bem, fazemos então a fixação neste ponto e agora vamos ter que fazer a fixação em todo o contorno. No meu caso, naquele outro gorro que eu fiz um pesponto também neste contorno. A questão é que depois pode não coincidir exatamente no ponto onde nós pretendemos, tanto de um lado como do outro, e pode não ficar esteticamente muito bonito. Portanto, é uma questão opcional. À parte de que se fizerem o pesponto, digamos assim, em todo o contorno, eu acho que já é o suficiente para fixar a peça, mas se por acaso virem que não, façam depois também aqui nesta costura superior. Eu no outro fiz, neste não vou fazer, e vou fazer então o teste. Pesponto. O pesponto vamos fazê-lo no limite da nossa peça, a 2, 3 milímetros do borde da nossa peça, para então poder fazer então aqui nesta parte o fecho e no resto da nossa peça, portanto, fixar os dois tecidos. Se vocês preferirem, podem passar a ferro antes de fazer esta finalização.
Espero que tenham gostado então do resultado, eu sinceramente gostei bastante, foi uma ideia que me surgiu aqui muitas das vezes a arrumar os tecidos nas caixas e foi uma ideia que eu achei até muito criativa. Se vocês gostaram deste tipo de vídeo e querem ver mais conteúdo deste género, não se esqueçam de subscrever o canal e deixar o like. Muito obrigada!